Caríssimos irmãos e irmãs, com a família do José Carlos Coupe, nós glorificamos a Deus. Há 7 dias ele foi acolhido na eternidade. Por isso nós pedimos ao Senhor que a ação do Espírito seja revigorante para os seus familiares, confortando, consolando. Assim também, aqui nessa folha estamos o seu amor, a sua saudade pelos irmãos que nos antecederam na eternidade. Com os aniversariantes, o Renan, a Camila, a Caroline, Mateus, Marcos Alexandre, Tiago, Berume, Rafael, Fabiana, nós pedimos ao Senhor que nos permita participar da alegria deles todos. E também esses irmãos que foram anotados, tanto a Regina, a Neuza, o Edson, a Janira, o Juan, Fernanda, Nelly, Paulinho, Elaine, Ricardo, Edson, Flávio, Vitinho, Antônio, Tereza, Terezinha, os seus familiares, Wilson, Fabiano, a família Jacinto, Ferraz e Matos, e também os que estão hospitalizados. Hoje à tarde, alguns receberam a unção lá no hospital, 5h30, alguns irmãos que preocupam seus familiares pela sua situação de saúde. Nós pedimos ao Senhor que permita que a Eucaristia que vamos receber sirva também a eles todos, para levá-los para casa, e alguns deles que, no momento do seu descanso, que sejam acolhidos pela misericórdia divina. Assim, nós todos pedimos ao Senhor, Ele é bondoso e misericordioso para com todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Meus caros, com a ajuda dos irmãos, nós vamos cantar a nós descende divina luz, pedindo que hoje, o primeiro dia da nossa septetena, porque são 7 dias, os 7 dons do Espírito Santo, que vamos até sábado, e sábado nós vamos entronizar a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, uma imagem, uma fotografia da Santíssima Mãe de Deus, que acompanha esta paróquia desde a sua criação, pela vontade e pela misericórdia divina, e ela foi restaurada. E no sábado, na vigília do Espírito Santo, quando Nossa Senhora esteve lá no cenáculo para receber a unção do Santo Espírito, e nós esperamos que nós, no domingo, sejamos também ungidos pelo mesmo Espírito. Então teremos todos os dias essa graça de Deus. E hoje nós ouviremos um pouquinho do dom da sabedoria para nos edificar. Por isso vamos cantar a nós descei divina luz, pedindo que ilumine a sua família, os seus empreendimentos, o seu lar, os seus filhos, a sua casa e todos aqueles que convivem conosco. Nos descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Pode sentar um pouquinho, esperamos que o Espírito Santo de Deus, comprado o nosso irmão, ele diga a vocês todos a vontade de Deus, a ação e a vontade do dom da sabedoria em favor de todos nós. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos e todas. Amém? Amém. Dom da sabedoria. Deus é bom.
Meu querido, minha querida, o Senhor diz para nós: sede santos como o Pai é santo. E para que nós sejamos santos, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, sabendo da nossa fragilidade, da nossa pequenez, Ele nos capacita com graças que nos fortalecem e que nos conduzem a atingir esse objetivo que Deus tem para cada um de nós. Nessa semana do Pentecostes, preparando para o Pentecostes, meditamos hoje bem rapidamente sobre o dom da sabedoria. O dom da sabedoria compõe um conjunto de 7 dons que são para a nossa santificação. O dom da sabedoria, ele nos é dado no batismo, e quando nós recebemos o Santo Crisma, ele é assim como que reanimado nos nossos corações, para que nós possamos, através desse dom, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. O dom da sabedoria, meu irmão e minha irmã, dá-nos gosto espiritual pelas coisas de Deus, dá sabor espiritual para viver com o Senhor, impulsiona-nos a fazer o bem, aquilo que é bom, amar. Tira-nos do relativismo espiritual e leva-nos ao profundo e mais lindo abertura de coração, para que a graça do Senhor aconteça em nossa vida e que nós possamos buscar aquilo que Deus quer que nós façamos, buscar as coisas do alto. Ele dá-nos uma fé inabalável, porque experimentamos a verdade de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando nós falamos do dom da sabedoria, vem ao nosso coração a pessoa de Salomão. Salomão, aquele jovem, aquele adolescente que foi escolhido para substituir Davi. E nós sabemos que quando ele se coloca diante do Senhor para pedir, Deus falou para ele: peça o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão, diante do Senhor, se coloca diante do Senhor no templo e pede: Senhor, dá-me sabedoria para que eu saiba conduzir o meu povo. Meu irmão e minha irmã, nesta noite peçamos essa graça do Senhor. Todos nós batizados e crismandos, nós temos o dom da sabedoria dentro do nosso coração. Talvez muitas vezes, irmãos, pela nossa atitude, pelo nosso distanciamento de Deus, ele ficou quietinho dentro de nós, ele não fluiu. Que nessa semana nós possamos pedir essa graça do Senhor, começando nesta Santa Missa: Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre mim, e que eu possa viver essa sabedoria. Um homem e uma mulher sábio, ele não se desvia do plano de Deus na sua vida. E é isso que nós queremos pedir, meu irmão, meu irmão. Pela sabedoria do Senhor, nós estejamos atentos, muito atentos a tudo aquilo que Deus espera e que Deus quer de nós, nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Flávio. Irmãos, agora nos coloquemos todos em pé. Que você, nessa noite, menos retorno para nós, um pouquinho mais retorno para nós, mas eu acho um pouquinho retorno, mas um pouco de retorno. Meus caros, nessa noite você suplique ao Espírito de Deus para que tenhamos, nesse primeiro dia, de fato, o dom da sabedoria. Com isso, nós nos voltamos ao Senhor e dizemos a Ele que quando é necessário estarmos prontos para participar da Santa Missa, façamos devotamente nosso ato penitente.
tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afastais de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de pouco
estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-los. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficastes aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração
não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre seus pés, fez dele, está acima de tudo a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. De onde ensinai-os povos todos, convosco estareis todos os dias até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Deus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Diácono Lucas, amanhã, o segundo dia da nossa septena, em preparação para esse dia magnífico do derramamento do Espírito de Deus nos membros da Igreja de Cristo que somos nós. E nós esperamos que sejamos revigorados com esta força divina que vem do alto. Amanhã é mais cedo a Santa Missa, é 7 horas, às 8h15 começa o grupo de oração. Terça, quarta, quinta e sexta, sábado, será às 19h30. Então você está convidado para estar conosco e finalmente domingo no horário de costume. Meus queridos irmãos e irmãs, quando Lucas coloca diante dos nossos olhos a graça de escutá-lo neste capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, assim como ele fez também no final do seu Evangelho, dizendo ao seu amigo Teófilo: olha como eu ensinei, olha o modo que eu falei a vocês daquelas coisas
nós também somos testemunhas, até que Ele foi elevado ao céu, Jesus nosso Senhor, e colocado junto do Pai. O Espírito de Deus que está convosco também concedeu o necessário aos apóstolos, as instruções para que eles pudessem acolher este momento de glória. Também nos disse da sua paixão, Jesus nosso Senhor, mas acima de tudo, teve paciência para conosco. 40 dias foi desejando que a paz permanecesse conosco, nos desse uma vida nova, nos desse um ânimo restabelecido diante do sofrimento que nós nos encontramos no caminho do Calvário. Quando nós passamos, meus queridos irmãos e irmãs, por situações delicadíssimas, nós às vezes ficamos nos machucados, às vezes na cabeça, no corpo, nos pés, nos braços, e esquecemos que há muito ainda o nosso caminho a fazer, e que não estamos sozinhos. Por isso que a paciência de Jesus foi enorme para com os seus, e Ele foi desejando, convidando-os para que eles se abrissem a esta força maior. Eles que já tinham sido batizados precisavam da unção do Santo Espírito para ter a coragem necessária para ir adiante. Sem a sabedoria divina, nós não somos capazes de partilhar com os irmãos a edificação que Ele nos oferece. Por isso, o Senhor, diante dos olhos deles, subiu aos céus, e eles ficaram maravilhados. E os anjos disseram: vocês podem descer, vão viver com os outros essa graça de Deus, porque Ele virá da mesma forma que o viste subir. Meus queridos, vocês sabem quanto necessário foi para Éfeso a oração do apóstolo, que tornou uma gratidão, uma ação de graças. E quem sabe nós também podemos pedir neste primeiro dia essa graça da sabedoria através dessa oração que nós acabamos de ouvir na segunda leitura do apóstolo Paulo. Vocês podem rezar comigo, e que fique conosco este pedido encarecidamente a Jesus nosso Senhor, que derrame sobre nós. Nós precisamos da infusão do Espírito Santo todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Santo Padre, o Papa Bento XVI, lembrou-nos de feliz memória: nós não podemos descuidar daquilo que de fato é a luz, o ânimo, o espírito da igreja, do pastor por excelência, que é Cristo Jesus. Às vezes, nas nossas fragilidades, nós colocamos os pés pelas mãos, disse o Santo Padre, mas Ele sabe que primeiro deve vir os nossos pés, e as mãos estão prontas para servir quando nós alinhamos os nossos passos com o Redentor. Mas só o Espírito que conduz a igreja é capaz de conduzi-la, não somos nós. É Ele que nos conduz, é Ele que nos leva adiante, é Ele que sabe o momento, é Ele que diz aos corações e também fala conosco quando é necessário dar o recado aos nossos irmãos. Por isso cuidemos, disse ele, para não estragar o que o Espírito faz de forma memorável com os membros queridos e amados da Igreja de Cristo, que são os batizados cristãos, os eleitos de Deus. Por isso, meus queridos, nós podemos rezar assim. Reze comigo. Ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Ó Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nós os pedimos o espírito de sabedoria, revela-nos o Senhor, mostra-nos o Pai, plenamente nos ilumine os olhos da nossa vida, para que compreendamos melhor a caridade do nosso Pai, a alegria da nossa mãe, a misericórdia de Deus.
que nos incorporou a Cristo no dia do nosso batismo. Foi Ele que nos quis, foi Ele que nos chamou, e nós participamos do tesouro da sua glória, da sua herança entre os santos, e da grandiosidade do seu poder para nós vivemos. Vamos. Assim ele diz ainda: Senhor, mostra-nos a eficácia poderosa da força do teu amor, que levou o seu Filho do sepulcro à glória da eternidade. E nós que estamos intimamente ligados a Ele pelo santo batismo, assim também esperamos ser homens e mulheres do paraíso da eternidade. Mas enquanto estamos aqui, coloca-nos sempre aos cuidados do seu divino Filho, para que Ele pastoreie, continue a cuidar, porque não há outro nome acima do seu nome. Ele está à direita do Pai, e para lá levou a nossa fragilidade humana. Por isso, nós assim o contemplamos como cabeça de toda a igreja, que é também o seu corpo, a plenitude daquele que somente Ele preenche tudo em nós, tudo em todos. Meus caros, é dessa forma maravilhosa que nós escutamos então Mateus, nesse capítulo 28, lá na Galileia, no monte, quando eles olharam ali para o Senhor, colocaram os joelhos ao chão, começaram a adorá-lo, e não nos estranha quando você ouviu o diácono proclamando o Evangelho, dizendo: ainda assim alguns não creram, duvidaram. Não é simples, meus queridos, não é fácil. Quando você encontra com um irmão, depois de saber toda a trajetória da sua vida, e de repente ele diz: o Senhor fez de mim uma obra nova, não sou o mesmo, e você fica até a duvidar. Jesus foi temente a Deus, obediente, e obediente até a morte de cruz. Agora nós não o vemos mais no caminho do Calvário, esquecemos os cravos, todos ficou para trás, ouvemos luz, mas nós ainda necessitamos da sabedoria divina para contemplá-lo. Nós precisamos, para dizer que Ele é o Senhor, nós precisamos do Espírito de Deus. Sem Ele nós não o temos. Às vezes, meus queridos, Jesus tem muita paciência conosco, porque nós sabemos, somos homens da ciência, somos homens da inteligência, dos pensamentos rápidos, das ideias prontas, dos pensamentos, ideias, comportamentos, atitudes positivas. Estamos prontos para acionar tudo o que é necessário a partir das nossas mãos, do nosso conectar hoje com tudo que é necessário digital, a partir daquilo que nós temos contato. Então é tudo imediato, rápido, mas ainda precisamos da sabedoria divina, porque sempre vamos precisar, porque às vezes toda a rapidez possível do humano ainda não conseguimos contemplar o irmão que é você. Não conseguimos ainda. Nós necessitamos. Às vezes caminhamos longamente nos livros, mas andamos muito pouco na vida dos irmãos. Por isso que esse convite de Jesus nosso Senhor é para eles e para nós necessário. Alguns duvidaram a necessidade do derramamento do Espírito Santo para reconhecer. Meu querido, hoje visitando uma senhora que lá estava no hospital, depois conversando com as outras que estavam lá no quarto, um outro muito preciso e necessário com a fragilidade da sua doença. As outras senhoras estavam melhores. Nós conversamos um pouco e uma senhora referia-se não só a minha pessoa, mas os que estavam ali rezando por ela, como meus amados e queridos. Eu aceito de bom grado, porque
porque conheço o Senhor que está conosco. Essa é a graça de Deus que nos dá. Ele está conosco, Ele está no meio de nós, Ele revitaliza as nossas forças e nos levou, tão frágil que somos, a graça primeira de estar à direita do Pai. Por isso, disse agora, não se esqueçam de repartir essa dádiva com seus parentes e amigos. Por isso que você e até alguns irmãos que às vezes não têm muita afinidade, parece que esqueceram um pouquinho, esfriaram nessa atitude de viver a fraternidade, de viver como membros de Cristo, são católicos, cristãos, às vezes não são tão assíduos à Eucaristia. Nasce um filho na sua casa, muito mais que a vontade dele, muito mais do que superstição, porque ele às vezes nem tem, nem acredita, mas a alma, o espírito, o ânimo que realiza nele a sua morada, convida-o, vai à igreja, procura padrinhos, ele nem sabe quem procurar. O seu filho precisa ser batizado, o seu filho precisa ser incorporado. E nós pensávamos assim: esse filho dele recebeu a maior iluminação. Claro, sem dúvida, mas quem foi ainda melhor iluminado foi esse pai, essa mãe. Quem dera que ele abra o coração para recolher o espírito de sabedoria. Assim ele saberá quem é o Senhor e jamais vai deixá-lo, vai caminhar com ele, vai acompanhá-lo, vai estar com ele. Por isso que Jesus diz: não se esqueçam de ajudá-los, ensiná-los, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E continue a pastoreá-los, porque é necessário. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. É nessa alegria que nós rezamos e pedimos que o Senhor seja generoso para com os familiares que nesses dias, já nesta final de semana, mais de uma família celebrou conosco o 7º dia dos seus entes queridos. Que eles tenham o conforto e o consolo daquele que é o nosso Senhor e Pastor, Jesus o Cristo, o Redentor. Ele que subiu ao céu, está à direita do Pai, mas também está conosco. Eu vou rezar, vocês rezem 3 vezes, aleluia. O Senhor subiu aos olhos dos discípulos maravilhados ao céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos, aos familiares de José Carlos Couto, as nossas orações, a gratidão a Deus que o acolheu na eternidade há 7 dias, a vocês todos que colocaram nesta folha o amor da sua vida, que é saudade, o nome de tantos irmãos que nos antecederam na eternidade. Participamos alegremente da vida dos aniversariantes e repartimos com estes que estão necessitados de saúde a Eucaristia, que eles todos possam ser revitalizados com a vossa graça e com a vossa bênção. Colocamos na mão do Senhor nosso diácono Lucas, com a graça de Deus, começou já o escrutínio. Esperamos que no dia 31 de maio é o prazo para concluir tudo isso. Quando encerramos o mês de Maria, concluir para que ele seja ordenado padre, com a graça de Deus. Então nós continuamos aqui na paróquia, rezando por ele, está convivendo conosco, vivendo bem conosco, dando bom testemunho. Esperamos que o Senhor maravilhosamente possa ungir-nos com o seu Espírito para a vida presbiteral. Por isso, meus caros, por Jesus Cristo, nosso único mediador, que subiu ao céu sem deixar de estar conosco, elevemos ao Pai Celeste os nossos pedidos.
pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para que sejam fiéis à missão que receberam, de anunciar a palavra em toda a terra. Oremos. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sintam que Jesus está com eles, quando ensinam e batizam em seu nome. Oremos. Pelos que buscam a Deus olhando do céu, para que o reconheçam também presente na terra, os mais pobres, nos que choram ou estão sós. Oremos. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo. Oremos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que nesse dia subiu ao céu e entrou na vossa glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Concedei por este intercâmbio de dons, sejamos elevados às realidades do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo o nosso dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo o tempo, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, cujo Senhor Jesus vem da glória, vencedor do pecado e da morte, antes dos anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre
Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o servirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à nossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. A verdade, ó Pai, nosso sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o nosso Espírito, a fim de se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Espíritos humanos só por Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia glorioso da Ascensão, no qual Cristo colocou a
ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Eduardo, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos do vosso filho José Carlos Couto, que chamastes deste mundo à vossa presença, tendo sido sepultado com Cristo em sua morte, o santo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também a vossa infinita misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós nos pedimos pela piedade de todos nós, e leve-nos participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Roque, nosso querido irmão padroeiro, e todos os santos desse mundo viveram na nossa amizade. A fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus nosso Senhor, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, nos equilíbrios do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra a sua morada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrares em minha morada, mas dizei uma palavra de ressurreição. Caríssimos irmãos e irmãs, o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Recebendo a Eucaristia, quem sabe você conhece uma pessoa
está necessitada deste dom maravilhoso, que é a sabedoria para conduzir a sua vida, a vida da sua família. Ofereça a Eucaristia a esses irmãos. Quando eu te vejo, o sacramento da comunhão, sinto os pés abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvor, chama comigo, Jesus, o Filho da Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.
Aleluia. Oremos. Deus eterno e onipotente, que durante a nossa vida sobre esta terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por meio do seu Filho unigênito, que hoje subiu aos céus e vos abriu as portas do reino eterno, derrame sobre vós as suas bênçãos, seja favorável e vos santifique, para que assim como Cristo, depois da sua ressurreição, apareceu visivelmente aos seus discípulos, Ele se vos mostre no último dia como um juiz benigno e vos conduz à herança eterna. A vós que acreditais que Jesus Cristo está na glória do Pai, vos conceda a alegria de sentir que, segundo a sua promessa, está convosco até o fim dos tempos. Em seu favor, a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, do bem-aventurado São José, do nosso padroeiro São Roque, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos descer a missão. Então, meus caros, ainda tem o pessoal da acolhida, se saindo da igreja. Hoje, 9h30, tem um sorteio de R$600. É uma cartelinha gratuita. Se você quiser participar, fique à vontade. Esperamos que você possa receber ou dividir com alguém estes R$600. E também conviver com os irmãos que já estão lá no salão. Vamos rezar a Nossa Senhora, pedir a ela que seja a nossa companheira favorável nesses últimos momentos que celebramos a Páscoa e a preparação para o derramamento do Espírito Santo de Deus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar contigo com a ressurreição do nosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz, e que Ele vos acompanhe. Que tenham vocês uma noite agradável, uma semana admirável e preparação para o derramamento do Espírito Santo em nós, com grande alegria no próximo domingo. Uma boa noite e um abraço para vocês todos.